Olá, turma! Nossa segunda aula começando. Tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa apostila. Vamos lá na página 3, continuar a nossa apostila, tá? Nossa leitura da apostila. Hoje nós vamos falar, o planejamento é dividido em 3 etapas. Quais são essas etapas? O planejar, o executar e o avaliar. São essas 3 etapas que o planejamento possui. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. A primeira é a preparação ou a estruturação do plano de trabalho docente. Esta etapa é onde o professor prevê como será desenvolvido o seu trabalho durante certo período. O professor relaciona os conteúdos que serão trabalhados e como serão trabalhados, ou seja, busca uma metodologia adequada, recursos didáticos e tecnológicos que contribuam para melhor desenvolvimento dos conteúdos. Na sequência, é determinados os objetivos a serem alcançados, viabilizando estratégias para que no decorrer do trabalho os objetivos sejam atingidos. Ou seja, gente, planejar é o ato de um todo. Quando a gente planeja, a gente tem uma visão de um todo, desde o momento, o tema que a gente vai trabalhar, os recursos que a gente vai usar, o desenvolvimento desse planejamento e a nossa avaliação. Então, vamos lá, executar. Então, eu já planejei, agora eu vou executar, eu vou botar em prática aquilo que eu planejei. A segunda etapa é o desenvolvimento do plano de trabalho. Neste momento, as ações que foram organizadas durante a elaboração do planejamento são colocadas em prática, para que o processo ensino-aprendizagem seja efetivado. O trabalho é direcionado e constante por parte do professor, para que o aluno construa seu conhecimento ou transforme o conhecimento existente, passando de senso comum em um conhecimento organizado e sistematizado. Ou seja, nem sempre aquilo que a gente vai passar para o aluno, ele não sabe. De repente, ele já sabe e ele vai só sistematizar, Vai ficar um assunto voltado mais para o real, daquilo que ele tem que tirar de proveito daquilo. Muitas vezes ele sabe superficialmente, tá bom? Então, vai ser essa a execução. Então, vamos lá na terceira etapa, que a gente vai falar da avaliação. A terceira etapa é a do aperfeiçoamento. Esta etapa envolve a verificação para perceber até que ponto os objetivos traçados foram alcançados. Neste momento de avaliação, é que se fazem os ajustes na aprendizagem de acordo com os acertos dos alunos e as necessidades dos mesmos. Então, avaliar nada mais é do que você verificar se os seus objetivos foram alcançados e, se não foram, você retornar, reestruturar o seu planejamento para que seu objetivo seja alcançado novamente, tá bom? Continuando na nossa apostila, a gente vai falar sobre planejamento. Então, o que é um planejamento? Planejamento é o processo de busca de equilíbrio entre o meio e o fim, entre os recursos e os objetivos, visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas. Ou seja, o planejamento está em tudo, ele não está só na escola, ele está em todos os lugares. Dentro da sua casa tem que haver um planejamento. Às vezes a gente faz um planejamento até mesmo com as pessoas de dentro de casa. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você está planejando, você está organizando, você vai depois colocar em prática, depois você vai avaliar. Então, planejamento é isso. O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, processo de previsão de necessidades e racionalização do emprego, de meios, que sejam os materiais, os recursos humanos, disponíveis visando a concretização de objetivos em prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações. Então, o ato de planejar é você colocar metas, você planejar, vou levar uma semana para dar a cor vermelha, então eu vou planejar durante aquela semana
para que eu possa, no final da semana, eu ver se os meus objetivos foram alcançados. Não, eu quero dar a cor vermelha em 2 dias, eu vou planejar para em 2 dias eu dar a cor vermelha. Então, você vai fazer esse processo e saber qual o tempo necessário para que o aluno aprenda a cor vermelha, tá? Só um exemplo para vocês. Então, vamos lá, gente, continuando. Terceiro, tá? Aqui é planejamento educacional. É o processo contínuo que se preocupa com para onde ir e quais as maneiras adequadas para chegar lá, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras para que o desenvolvimento da educação atenda tanto às necessidades da sociedade quanto às do indivíduo. Então, o planejamento educacional, ele é um processo contínuo, ele não é uma coisa que acabou, igual o planejamento do professor, que é daquele dia. Não, ele é contínuo, ele vai o ano inteiro, durante o processo de ensino-aprendizado desse aluno todo, do primeiro ano ao 9º ano, é uma coisa contínua. Vamos lá, planejamento curricular. É o processo de tomada de decisão sobre a dinâmica da ação escolar. Então, o planejamento curricular, ele vai voltado para o currículo do aluno. O que o aluno tem que aprender, em que série que ele está, o que ele tem de currículo ali para ser aplicado. Então, esse vai ser o planejamento curricular. Vamos lá, um planejamento de ensino e processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constante interação entre o professor e o aluno e entre os próprios alunos. Então, nesse planejamento de ensino, é uma constante troca entre o professor e o aluno, né? Você vai ensinar, você tem que ter o retorno do que ele aprendeu. Planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão, de decisão sobre a organização, funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. Planejamento escolar. Planejamento político-social tem como preocupação fundamental